Fazendo a provocação aos Oswaldo, enquanto Ministério da Saúde, assim, acho que quem sabe o Ministério da Saúde não provoca esse diálogo, ajuda a gente a provocar esse diálogo com outros ministérios, principalmente o MEC. Agora o Fórum de Proreitores também precisa entrar nessa linha e aceitar outras pessoas que não sejam o fórum nessa discussão. Então eu acho que a gente podia aproveitar melhor o PROEST e podia pensar em métodos viáveis aí. A colega gostaria de falar, né? É melhor. Quer ficar aqui? Bom dia, eu sou Neuci, venho da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Nós temos no Paraná há alguns anos um programa de governo que se chama Universidade Sem Fronteiras. Ele começou como um edital executado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e agora passou a ser um programa de governo, né? Ele funciona ainda na forma de um edital, podem participar instituições de ensino superior ou de pesquisa ou de extensão. Nós temos alguns subprogramas que são definidos pelo governo. Então, nós temos educação e saúde, agricultura familiar, pecuária leiteira, alguma coisa de enfrentamento à violência, não lembro exatamente o título dos subprogramas, né? Então, como é que funciona isso? As instituições, os professores coordenadores ou pesquisadores ou extensionistas fazem a proposta de seus projetos, né, que são avaliados, e os recursos são repassados na forma de bolsas. Então, são 2 bolsas por projeto para estudantes, para acadêmicos, né, no valor de, eu acho que esse ano, R$ 715. 2 vagas para egressos formados até 2 anos, que deverão residir nas comunidades por esse período, né? Os professores orientadores ou os profissionais orientadores recebem bolsa, que é equivalente à bolsa do acadêmico, na verdade, né? As universidades, e no Paraná nós temos uma grande parcela do ensino público superior suprido pelo governo do Estado. Nós temos pouca intervenção na educação superior do governo federal, né? Nós temos a Universidade Federal do Paraná e algumas unidades da Universidade Federal Tecnológica. Então, nós temos 7 universidades estaduais. As universidades receberam infraestrutura de automóveis. Cada universidade recebeu 4 automóveis para deslocamento exclusivo. O edital também contempla recurso, e nesse ano, para custeio e capital, o valor não é tão alto, é R$ 15.000, mas aí você pode incluir combustível, passagem, alimentação, hospedagem, coisas que são necessárias para o desenvolvimento dos projetos nos locais, né? Então, esse edital ele é para ser desenvolvido durante 1 ano e todo ano ele é reeditado, né? Esse ano nós tivemos alguns cortes porque o governo do Paraná mudou, né? Mas como ele é um programa de governo, ele permanece. Então, para as universidades ou para as instituições que têm participado, foi um avanço. Nós tínhamos a mesma dificuldade que acho que é comum a todos aí, né? Da necessidade do financiamento mesmo. E esses projetos, eles devem ser destinados para municípios de baixo IDH, necessariamente tem que ser, né? E as instituições fazem propostas nos municípios que são no seu entorno, até para facilitar. Então, normalmente são projetos multidisciplinares, não é um recurso específico para a saúde, eu não sou da área da saúde, né?
mas um dos subprogramas era, sim, para a área de saúde, né? No caso, um dos subprogramas era apoio às licenciaturas, que a educação sempre teve dificuldade em ter recursos específicos para projetos de extensão, né, para desenvolver nas escolas, nas comunidades. Então, o edital ele foi bem amplo enquanto subprogramas, né, propostas de várias áreas. Eu trabalho com agricultura familiar, então a gente teve um incentivo bastante interessante, porque precisávamos de carros para ir para o interior, e não é qualquer carro que vai, e assim por diante. Então, nós tivemos um benefício muito grande, né? Esse ano, infelizmente, serão só 40 projetos contemplados, já foram muito mais, mas o investimento do governo do estado nesse ano é na faixa de 3 milhões de reais para esses projetos, né, para o desenvolvimento desses projetos. Então, quase que 80% é destinado para as bolsas, para incentivo à participação e até para possibilitar mesmo a participação, né? Enfim, não é todo o recurso que é necessário, mas foi um avanço, né? E a minha instituição mesmo teve um aporte de recursos nos últimos anos vindo via extensão através do Programa Universidade Sem Fronteiras, que foi maior do que a gente teve em pesquisa, por exemplo, né? Participação nos editais de pesquisa ou sucesso na obtenção de recursos via editais de pesquisa. Então, o formato padrão, na verdade, né? Em função do número de bolsistas, do prazo e das possibilidades de uso de recurso. Mas, no meu caso específico, e eu posso dar aqui o meu depoimento, né? Foi uma grande impulsão no trabalho que a gente vinha desenvolvendo com dificuldades que, enfim, a gente sabe a necessidade de financiamento para isso, né? Então, é só para dar meu depoimento. Eu não vim aqui fazer divulgação, né, de um programa de governo, por ser de governo, mas, assim, foi uma intervenção muito interessante e foi, no primeiro momento, até vista com surpresa pela comunidade, muita gente desconfiando que fosse tudo aquilo no programa, né? E que ele pudesse se manter. Então, foi feita uma avaliação. No início ele era edital, ele era projeto, e agora passou, depois da boa avaliação, a ser um programa de governo de estado, né? Então, é isso só para dizer que a gente tem lá uma forma de financiamento diferenciado como iniciativa do governo do estado. Bom, gente, tem 10 minutos e eu também queria fazer alguns comentários, né? Eu acho que a fala de André é uma fala que suscita algumas reflexões, né, André? E assim, foi provocante. Eu acho que as respostas, de alguma forma, vão também nessa linha das provocações que eu fiz. A partir da sua fala, Pedro tentou um pouco, acho que, responder. E assim, eu acho que a gente, quando pensa em institucionalização e financiamento para a extensão, a gente está sempre remetendo àquela questão. Políticas de Estado, né, e a relação com as políticas de Estado. Pensar a extensão, pensar as ações que a gente vem desenvolvendo no campo da extensão, é também pensar lugares também de onde a gente se situa, né? Eu acho que pensar a extensão do ponto de vista da perspectiva da docência, por exemplo, né? O campo da formação profissional é diferente de você pensar a extensão fora os mundos da universidade, fora a questão formadora via Universidade Federal, via universidades privadas, né? Academias, campos de formação profissional. E é nesse lugar também que eu me coloco, né? Do lugar de docente que está dentro de uma instituição e que sabe que a própria instituição pública, né? Como as federais, por exemplo, ela é uma instituição que também reflete essa relação sociedade-estado. E não é uma relação que se deu e que tem se dado de maneira gratuita. Vocês sabem que essa relação Estado e sociedade, sociedade civil, é uma relação tensa, conflituosa dentro do nosso tipo de sociedade, mas que ela vai avançando ou recuando a partir também das lutas, né, que a gente, quando sociedade civil também, a gente vem desenvolvendo. Então, por exemplo, ter a educação popular, esse comitê, ou ter essa secretaria, né, onde tem um setor que realmente está se
organizando para, né, definir políticas que envolvam a educação popular, gente, também são conquistas, não foi coisas dadas pelo Estado brasileiro, né? São repercussões de toda uma luta, toda a história que nós, enquanto, né, militantes, educadores militantes, né, vivemos e junto com a sociedade civil, empreendendo ao longo da nossa história. Então, nada, por exemplo, o programa mesmo também aí, né, de Curitiba, não é nada dado, isso é reflexo histórico, é reflexo de luta. Então, assim, essa relação que é conflituosa, que é tensa, entre, né, sociedade civil e Estado, é uma relação que é histórica e que também tem trazido avanços. Então é dentro dessa relação que a gente precisa se situar. Pensar o próprio movimento Sem Terra, que eu acho que é o movimento assim, histórico que mais se evidencia, que tem mais respeitabilidade, eu acho que é a nível de luta, né, nesse país, é o MST. Mas pensar o MST também, seus financiamentos que a gente tem, inclusive o governo federal tem fomentado, né, em termos de apoio, né, à luta, aos avanços que o MST tem conseguido, via recursos do Ministério e do Governo Federal, e além disso, para além também das políticas internacionais, quantos organismos internacionais que estão inseridos em políticas, né, que são públicas e internacionais, é o MST, que é um movimento assim, que eu acho que merece maior destaque dentro da nossa sociedade, e tem sido beneficiado. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar também o contraditório do que a gente também está vivenciando, porque a gente está sempre nessa rede. E os avanços que a gente tem conseguido nessa rede de relação Estado e sociedade civil, e que a gente tem conseguido nesse conflito, nessa tensa relação, avançar, muitas vezes também recuar. Mas eu acho que nós temos conseguido avanços, entendeu, André? Então, por exemplo, pensar a extensão sem o funcionamento, quem vai financiar? A autogestão. Seremos nós que já vivemos explorados, explorando uns aos outros também para a gente manter isso? Ou algum órgão vai ter que, né, dar esse respaldo? A organização privada, porque também a gente pode responsabilizá-los por esse tipo, mas também será que é de interesse, né, desses setores privados para dar esse apoio? Então, assim, a gente vai ficar sempre numa situação meio desconfortável, meio também conflituosa, de saber como é que a gente vai autogerir, porque a questão econômica, a questão de aplicação de recursos financeiros para o que a gente pretende realizar é necessário. A gente precisa de gasolina, a gente precisa de carro, de deslocamento, e de coisas para a gente fazer. Quem vai financiar? Como vai financiar? Então, assim, eu acho que a gente não pode perder de vista essa relação Estado e sociedade, dentro do que a gente pensa, pensar financiamento, políticas públicas, né, nesse sentido. Pensar que essas políticas públicas, apesar de virem também na ordem de querer controlar a própria sociedade, elas também são um reflexo de luta, de conquistas que a gente, enquanto sociedade, vem conseguindo. Não foi coisa dada, não é coisa gratuita. Aproveitar esses espaços dentro das contradições, a gente precisa mais e mais, eu acho. E eu acredito que a gente tem avançado mesmo com as contradições que a nossa sociedade traz, né? E eu acho que a gente precisa, dentro dessas contradições, desses espaços conquistados, avançar mais e mais, sem perder de vista que a gente está nesse contexto aí de realidade social. Agora, eu queria só sugerir, assim, você que está dentro do movimento aí da organização dessas políticas, dessas definições que envolvem a educação popular, eu não gostei muito dessa história, como pede participação. Parece um slogan assim, bem político, partidário, né? Por que não um outro nome, participar? Alguma coisa que saia desse nome, participação, porque soa como coisas mesmo já de governos que, né, que tem uma intenção ideológica mesmo de envolver a população de maneira enganosa para os seus fins, né? Então, assim, tem que arrumar uma palavrinha menos comprometedora, né? Todo mundo convocado não sabe. Ô, gente, ainda temos tempo. Quem gostaria mais de fazer alguma fala? Tem 5 minutos, Maris, eu acho que... 5 minutos. Temos 5 minutos. Sim, mas não dá, né? Exatamente isso que eu estou fazendo. Ainda temos Olá, tempo. Júlio. Senta aqui, Júlio. Aqui, ó. Aí, ó. Então, onde eu tô? Bom, meu nome é Júlio, sou professor da UF, uns 4 anos só. Nunca imaginei ser professor. Eu queria fazer uns comentários em relação à fala dos colegas aqui. Eu participo de 2 pequenos projetos de extensão lá na UF e assessoro uns 3 projetinhos também pequenos. No lixão do Morro do Céu, que teve aquela tragédia lá, né? É um trabalho muito bonito, mas assim, o principal que eu participo é parecido aos Doutores da Alegria que a gente faz dentro do hospital às noites. É uma coisa bem singela, assim, a gente não
chama com o nome de extensão popular, né? Porque como a Marícia colocou bem, eu acho que tudo é uma construção histórica, né? O exemplo da Paraíba é uma coisa assim de reconhecimento nacional, uma construção de mais de 20 anos, né? E eu acho que cada instituição, cada lugar, cada espaço tem um tempo de amadurecimento, né? A gente trabalha com os princípios de Paulo Freire, a gente faz leituras, faz reflexão, mas assim, aos pouquinhos a gente vai, não dá assim para ter a ousadia de chamar a extensão popular, pelo menos essa é a minha postura, né? Em relação à questão de financiamento, esses dois projetos são financiados pelo MEC, né? A gente ficou 3 anos quase sem financiamento nenhum e o MEC abriu um edital apoiando experiências que trabalhassem arte, educação, formação e saúde, né? E aí um deles, aquele que é parecido dos Doutores da Alegria, tem um financiamento um pouquinho maior, mas a gente luta todo dia porque falta de espaço, falta de material, a gente às vezes consegue comprar material e tem que levar para casa carregando, porque não tem espaço nenhum, né? Então é uma coisa assim que aos pouquinhos a gente vai avançando, né? Eu trabalhei, antes de vir ao Brasil, pelo sotaque você já percebe, eu não sou daqui, trabalhei muito com Pastoral da Saúde e com ONGs lá no Peru, né? Inclusive em uma ONG eu tive a sorte de trabalhar com Oscar Hara, que deu a palestra ontem, né? E desde aquela época, estou falando dos anos 80, não tinha cabelo branco, se discutia a questão da autogestão, né? Inclusive dentro da ONG, dentro dos projetos da Pastoral da Saúde, havia essa preocupação de o financiamento estar atrelado a formas, a processos que as organizações e os grupos construíssem um certo nível de autogestão, que é uma questão muito difícil, né? Você que é do MST, que é uma das maiores organizações de luta camponesa no Brasil, ainda deve ter muitos problemas, né? Mas é uma questão que eu acho que é importante ser atrelado à própria política pública de financiamento, né? Que exista não só dar o dinheiro, mas também construir formas de que os grupos, né, nesse caso a extensão popular, trabalhem a questão da autogestão. Eu acho que isso que eu queria comentar. Tem mais uma companheira que gostaria de se colocar. A gente encerra na fala dela, para a gente ficar com a questão do nosso tempo, né? Contribuir na mística. Bom dia, eu sou do Carolina, meu nome, sou educadora escolar na área de educação, sou do movimento social MDD, que é parceiro do EDC, né, a gente é uma organização que contempla, seria um urbano, contemplaria a questão rural, mas também urbano pelo nosso público. A gente também tem nossa sociedade aqui em Eldorado do Sul, trabalha a questão e a gente trabalha porque o projeto que a gente está trabalhando com a saúde, inclusive a saúde alternativa, saúde pelas plantas, o CP, farmácia caseira, também sou procedente da Pastoral da Saúde, lá do início do movimento Feminino de Rua, lá da década de 30, que veio por essa caminhada de rua. Só queria contribuir com isso, a gente tem a horta orgânica, né? A alimentação orgânica, acredita nisso? E a partir do alimento se constrói, caso novas pessoas nessa luta, e é bom encontrar esses irmãos. Fiquei sabendo do fórum por e-mail, que eu participei do fórum em São Paulo, com a Simone Leite, lá de Sergipe, daí a gente se conheceu lá no fórum do FOP, e lá a gente conheceu também o Vitor Roberto, lá de Milagre. E daí fiquei sabendo por e-mail, e daí achei eu sempre a socializar e congratular com isso. Sempre é bom mesmo. Bem-vinda, minha querida. Vamos fechar aqui esse parênteses dessa roda, mas vamos abrir um espaço aqui, um outro parênteses, eu acho muito importante. Parece que é aquela tal da sincronicidade que Jung falava, não sei se vocês já ouviram falar em sincronicidade, que nós tínhamos, ainda agora eu e Daildo, falado aqui
na necessidade da gente saber se o professor Oscar Rara Holiday estaria em outra fala, que a gente não pôde participar do momento, e de repente ele chega aqui, adentra na roda, e está aqui para nos prestigiar com um pouco de sua fala, né, professor? Então, assim, a gente fecha esse momento aqui dessa roda, né, que foi mais ligada à questão, né, da... É bom falar um pouquinho como que a gente discutiu, né? Que a gente discutiu aqui sobre a questão do financiamento, os rumos, né, como é que está a situação do financiamento da extensão universitária, como é que nós estamos e os desafios que nos foram colocados. Eu acho que pelas falas que foram feitas aqui, a gente vê que o financiamento para a extensão universitária ou a extensão de uma forma geral, ele é necessário e que a gente tem conseguido avanços, né, a nível de políticas públicas, a nível do Ministério, né, a nível do governo federal. A gente também tem visto que a gente precisa também avançar muito em termos do que a gente precisa fazer nesse campo da extensão também via, né, políticas públicas via governo federal. E nesse sentido, me parece que pela fala de Júlio, eu acho que é coisa que também entra muito na fala de André, né, André? Essa questão de pensar a autogestão, né? Quer dizer, dentro das políticas, porque dentro do discurso ideológico também, que a gente sabe que é, né, das políticas de governo de Estado, federal, as políticas falam muito em autogestão, mas na prática, até pela questão como o André mesmo colocou, do tempo, da lógica de gestão, que é diferente da lógica da formação que a gente trabalha, né, tanto no MST como na formação via universidade, é um outro tempo. A autogestão é um processo que precisa ser construído e que não tem data, não tem local assim para ser, vai se dar em tal momento, né? Mas que você aí, Oswaldo, leve aí esse desafio para pensar um pouco a questão da autogestão para nós, né, em termos de política, mesmo sabendo o contraditório que está aí, né, envolvido nesse processo. Então, assim, encerrando essa fala, eu gostaria de passar a fala, acho que Pedro gostaria de apresentar o professor, Pedro, como é que é? Ou então a gente já passa para o professor Rara Holiday, né? O pessoal chama mais assim, você de Rara do que de Holiday. Gosta mais de ser chamado de Holiday ou de Rara? Eu queria fazer essa pergunta pessoalmente. Normalmente Rara. Rara? Sim, sim. Então, o professor Rara. Sim. Não, bom dia, só um momentinho, porque eu tinha pensado desde a primeira vez que eu ouvi falar da tenda Paulo Freire, eu disse que eu tenho que estar lá para escutar, para ouvir. Eu sou um educador popular e às vezes acontece que temos que lidar com algumas contradições, né? Você tem sido convidado para falar, mas ainda não tem ouvido o suficiente para saber se o que você pensa tem relação com aquilo que as pessoas estão lá no teatro. Então, eu queria hoje passar o dia aqui na tenda Paulo Freire, mas aconteceu que foi mais para um lado, para o outro, a passeata com o reitor, não sei, acontece que às vezes passa isso. Então, só para dar um abraço e dizer que eu venho aqui a escutar, a conhecer as experiências, como vocês refletem sobre aquilo que se faz, o que são os temas que para vocês são importantes e tentar tirar lições para a minha própria prática. Hoje acho que vocês estão, infelizmente, já encerrando, mas acho que a sexta-feira eu vou tentar não fazer mais outra coisa que pelo menos ficar aqui, escutando vocês, aprendendo de vocês, que essa é a oportunidade que tenho neste momento. Muito obrigado. Bom, gente, se vocês querem, eu conheço o professor Oscar Rara, eu acho que só está fazendo um lembrete, né, que o currículo dele é muito extenso, mas ele é desses educadores, desses pesquisadores da América Latina, né, que realmente tem um compromisso muito grande com a educação popular e na questão de sistematizar as experiências da educação popular, fazendo com que essas experiências, que muitas vezes ficam perdidas, se a gente não der uma organicidade, uma organização a elas se esvaziem e percam espaço dentro do campo da produção do conhecimento, daquilo que a gente discutiu ontem sobre a cientificidade, né? Eu acho que as contribuições dele, do grupo dele, que ele não trabalha isoladamente, né? Mas vários educadores da educação popular aqui na América Latina vivem estudando, analisando as experiências, diversas experiências que os educadores populares vêm desenvolvendo ao longo da nossa história e que precisam realmente serem reconhecidas, né, valorizadas e mostrarem a que vieram, né, nesse meio social que é tão ingrato, que é tão injusto. Então, assim,
parabéns pela sua contribuição e do seu grupo, né? A gente está precisando muito, nós estamos fazendo doutorado, precisamos muito beber do conhecimento. Eu, o professor Dailton, né? Então são referências para nós, do grupo de você e do grupo, que a gente possa realmente avançar nisso, né? Eu falei ainda agora aqui, eu acho que talvez às vezes nem as pessoas entendam quando eu digo que vamos sair dos guetos, vamos sair daquela coisa marginal, vamos também mostrar, não é que a gente não queira mostrar a nossa diferença, não exatamente para mostrar a nossa diferença, mas a nossa diferença não porque somos simplesmente sonhadores, né, pessoas que vivem nas nuvens, mas porque a gente parte de realidades concretas e tem a mostrar que essas realidades concretas, elas estão injustas, porque são injustas, elas podem ser modificadas, podem ser transformadas. Mas para dialogar com o diferente, trazendo esse elemento diferencial. Porque se a gente fala entre nós, a gente não há modificação, não há transformação, a gente já está muito igual, a gente já sabe muita coisa sobre isso. A gente precisa também dialogar com a alteridade que fala e dialoga diferente de nós para que a gente avance. Então, assim, é muito bom fazer esse diálogo. Bem rápido. Pepe está aqui ansioso, que ele quer falar, mas... É bem rápido, o meu é só para lembrar que encontros, né, nesses espaços são importantes. Aí a gente estava falando aqui na roda, antes de você chegar, e dessa construção, né, coletiva que tem cada vez mais tomado corpo, né, nas universidades, enfim. E aí eu estava conversando com o Marisa, eu só cheguei hoje, perdi a fala de abertura, porque o meu trabalho de doutorado tem alguns teóricos, um deles é esse, né? Pois é, perdi a fala, mas aí eu ia aproveitar a presença dele para dizer que o único livro, assim, porque na realidade eu já tenho visto que a parte do livro, né, para sistematizar experiência, está também digitalizado um pouco. Eu já encontrei uma parte digitalizada, mas eu tenho o próprio livro, que foi publicado pela editora da UFPB, e está esgotado, não tem, né? Aí eu conversava com o Eimar, e ele dizia assim, mas esse livro a gente precisa guardar com muito cuidado, porque a gente presta livro para aluno, não tem mais esse livro, a gente já foi lá na editora, aí aproveito também para você dizer onde é que está, fazer uma nova edição, porque aquele livro é histórico, né? Um livro que iniciou um pouco, claro que já deve estar sendo melhorado, mas é interessante como as coisas acontecem, né? Aí tinha dois estandes ali, eu falei, aquele ali, um dos instrumentos que a gente utiliza na nossa experiência é inspirada, adaptada, e claro, né, tem que reinventar do isso. livro, exato. Obrigado. Não é ansiedade, é mais assim, dizer que é um encontro importante, né? Porque assim, eu acho que é um exemplo do que é a Tenda Paulo Freire, né? Ela é um espaço onde quem não se conhece, ou se conhece por livro, ou se conhece por alguma experiência, né? Se encontra humanamente. Pode apertar uma mão, pode dar um abraço, pode trocar duas palavras, e isso alimenta muito, né? Como nosso grande Paulo Freire dizia, sem ter amorosidade, sem ter a humanidade, sem a gente exercitar esse laço humano um com o outro, um com a outra, não tem sentido. Acho que a gente está aqui para construir processos humanos de respeito um ao outro, de valorização. Aí só dizendo o seguinte, que, professor Oscar, a gente tem aqui vários coletivos, tem o Movimento Sem Terra, o MST, nós temos aqui a articulação de movimentos de práticas de educação popular em saúde, nacional, ANEP. Temos o grupo de trabalho de educação popular em saúde da Abraço, que é a Associação de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Então, o pessoal que tem estudado isso no nível da pesquisa, da pós-graduação. Tem a Articulação Nacional de Extensão Popular, né, COP, e tem vários outros coletivos, Movimento Popular de Saúde, né? O Ministério da Saúde, Oswaldo, é um parceiro nosso que dentro do Ministério da Saúde, você quer falar um pouquinho? A gente tem construído, professor, uma política nacional de educação popular em saúde, dentro do Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, como é que a gente faz esse saber da educação popular se tornar uma política para todas e para todos, e potencializando as experiências mais singelas que estão produzindo inéditos viáveis, né? E dizer para todo mundo a importância da gente receber, a gente se anima, fica feliz com o professor aqui, porque não é por outra coisa, porque ele tem sistematizado e tem livros e tem outras metodologias que ajudam a gente
que está nessas experiências, como a Marília falou, a mostrar o conhecimento que está brotando, que está surgindo ali, mostrar que esse conhecimento tem tanto valor como outros, e que esse conhecimento responde perguntas importantes da vida em sociedade. A educação popular é transformadora, mas como é que eu pego esse conhecimento transformador e coloco ele à disponibilidade de várias outras pessoas, na construção de novos caminhos para a sociedade, para a vida toda? Então, eu estava dizendo a ele que eu utilizei ele na minha pesquisa de mestrado, sistematizando justamente a experiência da Andepop, né? E assim, muita gente no mestrado tinha medo, né, de dizer assim, não, mas rapaz, será que você vai sistematizar isso? Será que é pesquisação, esse negócio, dentro do mestrado não dá para fazer isso? E a gente fez, mas a gente não fez assim porque, entendeu, eu não sou melhor nem pior que ninguém, não é isso. É porque é a prática da educação popular mesmo, ela por si só já faz não só uma prática educativa diferente, mas uma pesquisa também bem diferenciada. Então é uma alegria mesmo, eu quero assim lhe presentear com mais 3 livros de casa, que é para você levar. Porque assim, a gente sabe que o senhor roda essa América Latina muito, né? E aí para que você possa compartilhar com outras pessoas também. Seguro. Tá bom? Muito obrigado. Então, vocês só aí depois eu queria aproveitar também o momento aqui, falar da satisfação dessa surpresa, né, dessa boa surpresa da sua presença. Também já conheço, acho que só a gente que está na roda, né, que tem os parceiros da identidade, quando é apresentado as referências, aí já tem um sentido de pertencimento dado, né? Júlio, Velhinha também, uma pessoa que trabalha bastante com a sua obra, né, digamos assim, com a referência também. E a gente trabalha no Ministério da Saúde, tá? Nesse momento que o Pedro já falava, acho que queria buscar que a gente tivesse um momento para fazer essa troca com você, sobre essa política que a gente está nesse momento, né, bastante cuidadoso, bastante ousado de instituir uma política nacional de educação popular em saúde que tem a sistematização das experiências como um foco, né, como um pilar, digamos assim, que perpassa em toda a formação na extensão, na pesquisa. E eu acho que é bastante importante a gente fazer essa troca. E já também, por precisar um convite, aqui eu ia falar depois, mas eu acho que a roda, né, é bastante potente para a gente fortalecer essas propostas, que é a gente, enquanto Ministério, está realizando, dentro desse processo de construção da política, que a gente entende essa política como um processo vivo, a gente não vai esperar instituir a política para a educação popular começar, né? Ela já acontece desde 2013, nessa perspectiva de uma política no Ministério, mas a gente vai estar realizando um seminário nacional, que era para ter sido agora em dezembro, mas tivemos alguns contratempos do Ministério, acabou ficando no primeiro semestre de 2012. Um seminário nacional de educação popular em saúde, onde a gente vai agregar tanto atores das gestões do Sistema Único de Saúde, como um foco especial nos movimentos sociais, né? E eu acho que seria fundamental, seria muito importante para nós, se a gente pudesse contar com a sua presença, né, para a gente fazer esse debate da sistematização de experiências. Acho que seria um grande ganho para o nosso seminário, né, a gente precisar se olhar dentro de um seminário também institucional, né, um seminário que está provocando, está intencionando que essas ações, que essas perspectivas também sejam institucionalizadas dentro do sistema de saúde. Então, ficou o convite aqui público e mensagem para a gente estar compartilhando a roda com vocês. Ficou comprometida, tá? A gente conversa então. Vai ser quando? Vou para quando? Você não vai lembrar de mim porque eu era muito magro e cabeludo. Mas no final dos anos 80 eu sou peruano, que nem você. Ontem quando você falou, eu fiquei muito emocionado, e no final os colegas. Eu moro aqui no Brasil já tem quase 20 anos. Né? E aí eles brincavam que eu estava com ciúme porque tinha um outro peruano chegando na roda. Aí eu falei, não gente, quando eu era que nem vocês, assim, magrinho, cabeludo, não tão bonito como o Oswaldo, mas magrinho e cabeludo. Para nós, lá no Peru, eu estudava medicina na época, e depois trabalhei em algumas ONGs, Gustavo Gutierrez, Rolando Alves, Ideia, Tarea,
Então, era uma referência muito interessante. Para nós era extremamente importante as leituras, né? Inclusive comentei com os jovens que na época tinha um aparelhinho chamado mimeógrafo. A gente digitava os textos do Oscar, do Carlos Brandão, do Paulo Freire, né? Uma pirataria nobre, digamos, né? E a gente distribuía no momento estudantil, era uma coisa muito, muito boa, né? Então, assim, sinta-se acolhido. Agora, por um acaso da vida, estou aqui os colegas pediram para eu coordenar o grupo de trabalho da Brasco, que tenta introduzir a lógica da educação popular na pesquisa, na academia, que é uma questão, uma luta bem dura, bem difícil, né? Mas já temos pesquisas de doutorado trabalhando em sistematização, tem muitas pessoas produzindo questões reflexivas e de pesquisa com a educação popular, que é um avanço. Ainda é muito pouco hegemônico, né? Não é uma coisa, porque há muita resistência, né? A tenda aqui, por exemplo, como você colocou mais cedo, é uma luta, né? Aqui está tudo bonito, a gente está com um pouco de calor, mas estamos felizes. Mas para construir a proposta, as negociações, as diversas forças ideológicas e políticas, não é muito tranquilo, né? Então, assim, isso aqui é um produto bonito que a gente oferece para os estudantes, para os extensionistas, mas é uma questão que vai se construindo com muita luta, né? Então, a educação popular, de fato, ela está se construindo, né? Em várias frentes. Uma delas é a questão reflexiva de pesquisa, né? Outra é a extensão, né? E ainda tem muitas coisas que a gente não abrange, né, Oswaldo? Tem muita coisa que foge a nós, né? Nosso grande desafio é muita coisa que tem a lógica da educação popular, mas que não se chama de educação popular, né? Como você bem colocou ontem, tem muita experiência que faz muita coisa boa e eles não conseguem refletir, produzir conhecimento a partir da prática cotidiana, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que ao invés de fecharmos cada vez mais, assim, tudo que não é considerado popular vai para fora, a gente tem que abrir os sentidos para tentar atrair mais e mais. E um congresso como esse aqui de extensão, ele permite que os jovens, os professores, as pessoas da comunidade que participam, eles vão conhecendo, vão se identificando, né? Então, sinta-se acolhido, assim, para nós é uma emoção muito grande, né? Essa tenda Paulo Freire tem uma história já longa, uma tradição nos congressos, né? E eu fico emocionado porque você faz parte da minha juventude e eu conheci, por exemplo, Oswaldo quando era estudante de enfermagem e no Fórum Social Mundial que aconteceu aqui em Porto Alegre, foi criada o Espaço Tchê, que depois virou a tenda Paulo Freire. Então é uma coisa assim, bem mandala, como o Oscar colocou ontem, né? E aqui temos uma mandala que ela que fez, tá? de Sergipe, né? Isso, está muito bonito e tem tudo a ver, né? Cheio de sincronicidade. O Jung estaria feliz aqui, o cara Jung, né? Ele estaria muito feliz porque aconteceram muitas coisas. Aqui no início a gente estava reclamando, tem pouca gente, né? Será que temos que ir para outro lugar para chamar o povo, a tenda está escondida, né? Aí começou a encher, até chegou o nosso Oscar Hara, a gente ficou super feliz, né? Muita gente vai ficar com inveja da gente hoje. Então, ia chegar hoje, vai perder o problema, ela vai ficar. E eu soube que você morou na Paraíba uns tempos, né? Um tempinho, né? Talvez aí deixou uma sementinha, porque é uma das experiências mais importantes também. Na Guarabira. É verdade. Vou passar aqui, obrigado. Bom, talvez só para continuar o diálogo, bom, eu fico muito feliz nesse espaço, nesta roda e nesta ideia de ser a mandala. Teu nome como é? Júlio. Júlio, prazer, companheiro. Conhecido de outros momentos, de outras histórias, de uma história que a gente construi, não? E que às vezes não somos conscientes de todo aquilo que estamos construindo.
Isso talvez seja uma ideia importante. Por que sistematizar a experiência? Porque a experiência tem um valor, mas se a gente, como você, Pedro, disse, não desenvolve um processo para construir uma aprendizagem crítica dessa experiência, a experiência vai, acontece e a gente continua e perde essa oportunidade. Então, eu acho que é muito importante passar ou superar a ideia de simplesmente uma troca de descritiva, de narrativas, para passar uma troca de aprendizagens críticas. Eu acho que isso não é tampouco tão fácil de fazer, não é uma coisa automática. Temos que fazer um exercício autocrítico de reflexão e no campo da saúde, como comentava o Osvaldo, obrigado pelo convite, seria muito legal de conhecer isso também. Eu acho que seguramente é um dos campos onde se tem desenvolvido muita experiência nova, inovadora, alternativa, mas para que isso chegue a alimentar uma política pública, só faltaria que as pessoas que geram esses processos tivessem a oportunidade de refletir suficientemente, de se encontrar para construir conhecimento a um outro nível, não só um nível específico particular, mas um nível mais aprofundado, e fazer um diálogo entre as concepções de saúde, as políticas atuais de saúde, as experiências que tem na construção de determinado tipo de experiência de saúde popular, e fazer nesse diálogo, nessa troca, a construção de propostas. E essas propostas sejam um patamar para continuar no andamento onde as políticas não só são uma coisa que se assina, que aparece um discurso sobre o que se diz, mas essa construção construi os sujeitos que vão fazer a política acontecer. Muitas vezes, não sei se você acredita ou concorda nisso, temos feito eventos, debates, e vai o documento. E o documento, talvez é bom documento, tem uma boa ideia, mas o que faz falta é que as pessoas que temos construído contribuições para esse documento, temos nós que converter em sujeitos que fazemos que essas propostas aconteçam. A política de saúde como direito, não é uma coisa que tem que se conquistar. Então, o processo de reflexão e de construção da política é também o processo de construção dos sujeitos que vão fazer as políticas acontecer. E não é só dizer, queremos isto, que alguém faz, senão a gente vai fazer isso deste jeito, por isto, por isto, por isto. Então, isso acho que é um desafio político-pedagógico que faz essa contribuição. E uma segunda brevemente também eu fico muito feliz de saber que esse livrinho para sistematizar experiências, que foi feito a partir do diálogo de nossas próprias experiências, desde um educador popular que tenta refletir sobre como fizemos a sistematização e como poderia ser feito de outra maneira, mas não para dar uma receita, sino para ter elementos para construir nossa própria receita, né? Como Paulo Freire falava, você lembra que na pedagogia da autonomia tem uma notinha aí que diz o processo em que o aprendiz vai virando cozinheiro. E Paulo Freire, ele gostava muito da comida. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele, de conhecer, de estar com ele várias vezes. E ele sempre, em um momento, falava de comida do Nordeste, da comida do Pernambuco. Ele gostava muito disso. E ele fez sempre essa reflexão de que a cozinha é uma arte, como a educação é uma arte. Tem elementos técnicos, claro, você se quer comer algo que não seja cru, tem que cozinhar, tem que ferver, tem que fritar. Então tem um elemento técnico, ter a panela, ter o fogo, ter X temperatura X para que se faça. Essa é a parte técnica. Mas também tem uma parte que é de um jeito artístico para fazer que esse elemento técnico não só vire um filé cozinhado, mas um bom filé, que tem o tempero
justo, no momento justo, com aquelas coisas que se produzem, que são sãs, que nos ajudam para nos nutrir. Assim como na educação, a gente vai se nutrindo também da nossa alma, nossas ideias. Então, esse processo do arte de cozinhar é um processo semelhante ao arte de fazer educação, o arte de encontrar nossa própria maneira de fazer a sistematização de nossas experiências. Talvez para um seminário como aquele que você está propondo, ou para uma nova tenda Paulo Freire, tenha formas diversas de como fazer essa sistematização. Mas todas se conjugam uma mesma ideia: valorizar os nossos conhecimentos, tentar ir além das descrições, não só narrar, sino mais tentar tirar lições daquilo que acontece e tentar encontrar pontos de confronto que saem dessas aprendizagens e que a todos nós nos permitem visar além daquilo que estamos olhando agora. Se fazemos esse processo, a gente vai construindo um novo patamar sem darmos conta. E então estamos fazendo uma história, mesmo sem darmos conta que a história está sendo feita por aquilo que vamos fazendo acontecer. Então eu acho que este é um momento privilegiado de ficar nesta tenda. Eu vou tentar seguir chegando aqui, mas principalmente para escutar, para ouvir, para aprender de vocês, porque seria muito ruim chegar desde Costa Rica, chegar a ver tantas experiências aqui no Brasil e vir só para falar. Assim que fecho boca e vamos para escutar e ouvir vocês. A parte da manhã de hoje, né, com essa música aí acolhedora aí do professor Carrara, né? Lembrando que hoje à tarde também, às 14 horas, a gente está voltando, né, com diálogos da roda, diálogos em expressão popular. O outro, a outra já vem. Escuta, acolhe. Cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem. Escuta, escuta. O outro, a outra já vem. Escuta, acolhe. Cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem. Aí enquanto o Cristian continua, cada um podia dizer uma palavra que está saindo aqui dessa roda. Vamos lá? Vou dizer uma palavra para não ser participar da roda logo cedo. Outra já vem. Compromisso. Encantamento e transformação. Tecer mandalas. Caminho bom. Acolhe. Amor. Cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro, chegar na eternidade. Vamos mandar. Escuta. Construção. O outro, a outra já vem. Escuta, acolhe. Cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem. Essa cantiga, gente, é de Rai Lima, Ceará. O outro, a outra já vem. Escuta, acolhe. Cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem. Vamos cuidar do outro, gente. Cuidar do outro faz bem. Vamos construir a tenda Paulo Freire. Cuidar do outro faz bem. Escuta, escuta. O outro, a outra já vem.
abraço. Vamos marcar. Vamos marcar. Ah, eu não sei como ficar de pé. Vixe Maria, tem foto? Vixe Maria. Claro.